Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, este é o canal Apollo Fisioterapia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ultrassonografia. Vou apresentar um artigo aqui que tentou comprovar se o ultrassom ele é viável e se ele é reprodutivo entre avaliadores. É uma das formas que a gente está utilizando ultimamente para a avaliação de paciente crítico e esse artigo especificamente vai mostrar se a avaliação da espessura diafragmática ela é reprodutiva entre avaliadores. Então acompanhe o vídeo aí que para você saber o resultado deste artigo e também não esquece de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, curtir esse vídeo e também não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá uma força pra gente e se inscreve no canal Apollo Fisioterapia. Vamos para o vídeo de hoje, nós vamos falar então, como eu disse, sobre ultrassonografia diafragmática. Bora lá! Perfeito, pessoal. Vamos lá então, nós vamos dar início aqui à apresentação, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ultrassonografia diafragmática, se é viável, válido e reprodutivo para avaliação especificamente da espessura do diafragma, né? Do espessamento diafragmático. Bom, lembrando que eu sempre vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ler o artigo na íntegra, né? E aí você faz a sua avaliação e eu, mais uma vez, nos outros vídeos eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez nesse vídeo, que você não se esqueça de ler o artigo na íntegra e tirar as suas próprias conclusões, afinal o que eu estou trazendo aqui para mim, para vocês, é a minha conclusão, é a minha avaliação a respeito desse tema, né, baseado na leitura do artigo, ok? Então, para a gente dar início aqui à nossa conversa, né, eu vou contextualizar rapidamente para vocês de como que chegou esse tema aí, como os autores chegaram nesse tema. Então, lembrando então, ó, a ventilação mecânica invasiva, ela está bastante relacionada a disfunções musculares diafragmáticas, disfunções dos músculos da respiração, e esse fator ele é um fator relevante por quê? Porque ele vai gerar complicações no paciente crítico, no paciente que está lá em ventilação mecânica. Além disso, a gente não pode esquecer que a disfunção muscular diafragmática ela vai dificultar o desmame ventilatório, vai prolongar o tempo de ventilação mecânica, prolongar o tempo de internação e tem como consequência final muitas vezes também aumentar a mortalidade. Por isso então é importante que a gente mantenha desde o primeiro dia de ventilação mecânica que a gente mantenha uma avaliação constante do diafragma, né? Uma avaliação e monitorização da função diafragmática. Lembrando que, então, o diafragma, que é aquele músculo responsável por gerar força, gerar gerar volume, né? O que acontece durante a ventilação mecânica? Esse diafragma ele pode se atrofiar, ele pode ter atrofia, pode ter lesões decorrentes do próprio esforço por conta da insuficiência respiratória. Então, a monitorização ela é extremamente importante. Dentro desse contexto de monitorização, o que se sabe é que a pressão esofágica e gástrica ela me dá ideia de como que é a pressão transpulmonar e aí, consequentemente, eu estou avaliando quanto maior for a pressão esofágica, maior é a pressão transpulmonar, portanto, maior é a funcionalidade, né? Mais eficaz está a contração diafragmática. Porém, a gente também não pode esquecer que eu preciso avaliar a atividade muscular. Então a atividade muscular ela pode ser avaliada por meio de eletromiografia, né? E aí a gente tem o conceito da ventilação mecânica NAVA, onde você pega a atividade elétrica, o suporte NAVA, né? O quanto o ventilador vai ajudar o paciente na ventilação mecânica, depende dessa atividade elétrica, né? Agora, quais são as consequências disso? Na verdade, o que tem de contra a respeito desse tipo de avaliação? Primeiro, a colocação do catéter nasogástrico. Então, a colocação, você ter que utilizar uma sonda nasogástrica para a medida tanto de pressão esofágica como da atividade elétrica, esse é um fator que vai contra esse tipo de monitorização. E outra coisa é que a gente está avaliando a função, mas a gente não está avaliando o que a gente chama de estrutura muscular. Então eu não consigo ver a estrutura muscular. É aqui que entra então o conceito da ultrassonografia. É aqui que entra a importância da ultrassonografia. E a ultrassonografia ela tem se tornado aí um importante avanço aí na monitorização dos pacientes que estão em UTI. Né? A gente hoje faz ultrassom pulmonar, a gente faz ultrassom pleural, a gente faz ultrassom diafragmático, que é o foco desse
desse estudo. Além disso, ela é uma técnica não invasiva, consequentemente, é uma técnica que pode ser utilizada com bastante frequência, né, sem necessidade de colocação de catéter, como é, por exemplo, a pressão esofágica. Ele consegue medir a espessura, a contratilidade do diafragma. Já foi validado o ultrassom, medindo a espessura diafragmática, já foi validado em população saudável, então isso pode ser feito também em pacientes que estão em ventilação mecânica, e ele tem uma boa correlação, os achados ultrassonográficos, com o esforço inspiratório do paciente, portanto, com a capacidade do músculo gerar força, né? Agora, mas será que, né, que é a principal pergunta do artigo, será que é uma medida precisa? Será que é uma medida viável? Quer dizer, se eu fizer 2, 3 medidas, elas serão precisas? Se eu fizer e o outro colega fizer, elas vão ser reprodutíveis? Né? Então esse é o primeiro ponto que o artigo vai abordar e vai tentar estudar. Outra coisa, será que a espessura vai refletir a atividade contrátil do diafragma inicialmente? Né? Então isso tem relação a espessura diafragmática com a atividade elétrica do diafragma? E será que a espessura ela tem relação com essa atividade ou ela está relacionada à expansibilidade da própria caixa torácica? Né? Então, de diferentes volumes, eu teria diferentes espessuras diafragmáticas. E foi baseado nessas duas questões que se levantou, então, os objetivos do trabalho. Né? Então, que era testar a viabilidade e a reprodutibilidade da ultrassonografia em pacientes em ventilação mecânica, na avaliação especificamente da espessura diafragmática, assim como quantificar a contribuição da contração muscular, atividade contrátil, portanto, e da expansão torácica no espessamento do diafragma. Ok? Bom, diante do que o artigo se propunha fazer, então ele utilizava a ultrassonografia em 2 modos, né? No modo B e no modo M. Então o modo B, para quem não sabe, é um modo bidimensional. Então aqui na imagem do artigo a gente vê uma linha mais branca, que é aqui a linha da pleura, uma linha mais branca também, que é a linha do peritônio. Identificado isso, aqui a gente tem a espessura do diafragma. Okay? A espessura do diafragma. Vejam só, quando você passa para o modo M, que é o modo movimento, né? Então o modo movimento, você está vendo aqui, ó, enxergando aqui, ó, a estrutura, essa linha onde eu passo a luzinha aqui, ó, essa linha é a linha pleural e a linha de baixo aqui é a linha do peritônio. Então essas oscilações aqui a gente vê mudanças nestas distâncias, né? Então aqui numa expiração, ó, então aqui eu tenho a medida, o TDI-EE, que a gente chama de espessura diafragmática no final da expiração, é esse A com A aqui e esse C com C. Então vejam, as duas medidas apresentadas no artigo deram muito próximas, deram exatamente o mesmo valor. E depois eu vou ter uma outra medida, que é o TDI-PI, que é a espessura diafragmática na pressão inspiratória de pico, na máxima pressão inspiratória. Né? Então, e aí eu tenho aqui essa mudança, né? E aqui a gente teve 0,29 e 0,29 foram as distâncias. Né? O delta de espessamento diafragmático, ele é dado em valores absolutos, né? É a variação, então, do 0,16 para o 0,29, então aqui 0,13 especificamente, e o TFDI, que é a fração de espessamento diafragmático. Então é a porcentagem. É o mesmo dado parecido com o dado aqui de variação, só que apresentado em porcentagem. Esse estudo ele teve uma outra parte, então, onde a atividade elétrica diafragmática foi avaliada. Então, em pessoas saudáveis, esses pacientes foram orientados a respirar conectados a um inspirômetro, onde então controlava-se ali, sabia-se qual era o volume que ele estava fazendo. Então, em diferentes volumes relacionados à sua capacidade inspiratória e à sua capacidade pulmonar total. E no final dessa capacidade inspiratória, desse volume pulmonar final, esses pacientes faziam uma apneia e aí observava-se ali como que estava a contratilidade diafragmática, a espessura diafragmática. Então, relacionando aí a atividade elétrica, que vai ser avaliada aqui pelos sensores, né? Então aqui a gente tem pressão gástrica, pressão esofágica e tem também a atividade elétrica do diafragma, né? Avaliadas aí então por esses 3 sensores aí.
E aí, então, relacionava-se a atividade elétrica, a pressão gerada e como que estava a espessura. Muito bem. O que então encontrou-se aqui de resultado? Então, primeiro de tudo, né, para reprodutibilidade, no início foram 30 pacientes, depois teve uma segunda parte aqui em que tinha aí mais 66 pacientes, né? Então aqui são as características gerais desses pacientes. Eu vou me atentar à última coluna aqui só para chamar a atenção de vocês, né? Então diversas alterações aqui, pacientes sépticos, pulmonares, pós-operatórios, neurológicos, né? A média de idade foi de 59 anos, mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui do modo ventilatório. Então nós tínhamos aqui, né, no estudo 7% de pacientes em ventilação mecânica VCV, 47% a maioria deles aqui fazendo aí uma ventilação em PCV, uma ventilação assistida controlada da pressão. E tinha na sequência aí os 42% em pressão suporte. Então tinha aí uma quantidade relativamente grande de pacientes em ventilação espontânea com auxílio de pressão suporte, né? E ainda tinha aqui alta frequência e tinha o PAV, né? A ventilação proporcional assistida. Bom, quando nós consideramos, né, as avaliações ultrassonográficas desses pacientes, né, então são dois pontos que a gente tem que ter atenção aqui. Primeiro de tudo, né, a questão é da região. Então, todas as regiões onde foi mais fácil fazer a avaliação foi do lado direito, onde então eu consigo identificar o fígado e identificar também a pleura, então vai ficar o pulmão, então fica fácil de você identificar peritônio e pleura, ok? Outro ponto é se você, a segunda fase do estudo, eles marcaram o local onde deveria colocar o cabeçote. Então, com a marcação fica muito mais fácil também verificar. Então, tanto é que aqui, ó, então no final da expiração, a espessura, o que se observa, né? Ou se observa aqui, quando você não marca e quando você marca, tem uma diferença bem importante aqui. Então vejam só, vamos nos atentar também aqui. Ó. Quando você pensa em repetitibilidade, o que é repetitibilidade? É aquele mesmo sujeito, né, o mesmo avaliador fazendo mais de uma medida. Então eles fizeram 2 medidas e a variação, sempre que você coloca no mesmo ponto, olha só, a variação ela passa a ser menor. Ó. Então não tem grandes variações se eu tenho a marcação. Olha aqui, ó, marcação sempre variando. Então, ó, aqui, ó, 1.9, 0.2, 1.6, 0.4, 0.5, 0.3. Então, a variação, né, da marcação, quando eu estipulo no tórax do paciente um ponto de avaliação, quando eu troco de as diferentes avaliações, eu tenho aí uma variação muito pequena. Agora, quando nós pensamos também na questão de agora reprodutibilidade, e aqui eu quero fazer um rápido parênteses, repetitibilidade é quando o mesmo sujeito avalia várias vezes e eu quero saber quanto tem de variação. Reprodutibilidade são sujeitos avaliadores diferentes e eu quero saber quanto tem de variação entre o que um sujeito faz, né, um avaliador faz e o outro avaliador faz. Né? Então essa última coluna nos mostra aí, né, que a variação também vai ser grande quando, olhando ali, lado direito e olhando aqui, ó, o lado direito com a marcação, olha só, cai sempre a variação, ó. Lado direito tinha grande variação, cai, ó. Lado direito, cai sempre a marcação. Né? E aí, lado direito, sem marcação, cai para 16% essa variação aqui, nessa índice de espessura do diafragma. Né? E aqui, ó, só retornando aqui eu estava apontando o 1.9, mas na verdade é 0,4, 0,2, né? 0,5, 0,4, 0,5, 0,3, porque é o lado direito aqui, tá? Então, se você detectou isso no vídeo, anteriormente aí no vídeo, já corrigi aqui, tá? Bom, outra coisa, né? Quando você considera os diferentes situações, então desde aquele sujeito lá que é o saudável que tinha lá na parte experimental, né? Teve um grupo de pessoas saudáveis. E aí eu tenho aqui, né? Eu quero saber, né? A fração de espessamento do diafragma. Observem, o grupo de pacientes que estavam bloqueados, né, espessamento muito pequeno, apesar de existir,
Aí quando está incontrolada e parcialmente assistido, né, apesar da variação acontecer aqui, ó, vejam que na mediana não teve diferença significativa. Aqui difere daqui. E obviamente o cara que está em respiração espontânea, colaborando comigo, a porcentagem de espessamento ela passa a ser maior. Um outro ponto, né, que o artigo se propõe a fazer é: será que a pressão esofágica, a pressão gástrica, quer dizer, aquela pressão transpulmonar, tem relação com a fração de espessamento? Ou se a atividade elétrica do diafragma, né, em milivolts aqui, ó, tem relação com o espessamento? Sim, a relação foi uma relação significativa, apesar de uma relação, né, um R de 0,28, que é um R 0,28, 0,32, que é um R considerado fraco. Agora, o segundo objetivo, que é eles testaram lá, né, diferentes volumes inspiratórios em relação à capacidade inspiratória de cada um dos pacientes saudáveis, né? Observem o seguinte, né? A partir daqui, ó, das duas linhas mais pontilhadas, né, tracejadas, não pontilhadas, aqui tem uma linha cheia e uma pontilhada. Observem que aqui, ó, você parece ter uma maior diferença na espessura. Quando você pega o volume, quando ele está lá na pausa, relaxado, né, no relaxamento não há diferença. É muito pequena, apesar de que também, ó, quando você tem mais volume, então quanto maior, quando parte aqui dos 50%, ó, 50% da capacidade inspiratória, esse volume, esse espessamento, ele é maior, ele já está em torno de 50% de espessamento. Agora, quando você faz o pico de inspiração, isso é muito mais evidente. Então, quanto maior o volume, quer dizer, aquele paciente que está aqui, ó, que respirou entre 75% e 100% da capacidade inspiratória, mesmo que ele relaxe, depois ao fazer o esforço máximo, você observa que ele tem mais de 150% de aumento aí na espessura do diafragma. E então, para terminar, qual que é então a resposta que se tem para essas perguntas, né? Então, mas será que então que é uma medida precisa e viável? Né? Então, quando você viu lá que tinha repetitibilidade, que tinha reprodutibilidade, né, que a variação era muito pequena, a única coisa que se descobriu ali era que se eu fizer uma marcação, a reprodutibilidade e a repetitibilidade ela fica menor, né? Quer dizer, menor o valor, a variação fica menor, né? Então ele é mais reprodutivo e mais repetitivo. Então, a resposta para a primeira pergunta é sim. Então, será que a medida é precisa e viável? Sim, ela é precisa, viável e reprodutiva, como a gente viu nas tabelas. E por fim, a espessura, será que ela reflete a atividade contrátil do diafragma? Será que, ou simplesmente quer expansão? Então a espessura reflete sim o grau de contratilidade do diafragma. Reflete sim o grau de reprodutividade do diafragma. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Você que aí acompanhou o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, de curtir esse vídeo e fazer qualquer comentário que você quiser a respeito do vídeo, para a gente conversar aqui no YouTube a respeito desse tema que é a ultrassonografia do diafragma. Tá bom? Se você gostou do vídeo, então curte aí, comenta comigo e vamos conversar sobre fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.